Graça e paz, meu irmão, gratidão a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação vai caminhar pelo livro de Jó, capítulo 13. E o versículo de trabalho será o versículo 15. E nele a gente vai encontrar o seguinte registro: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Temos aqui um posicionamento, a continuidade do posicionamento de Jó, que se iniciou lá no capítulo 12, no devocional de ontem. Você lembra? Em que Jó começa a se apresentar na sua defesa de repreensão contra Zofar, né? Colocando inclusive eles ali como mentirosos, né? Como mentirosos ali. E a continuidade dessa sua defesa vai estar aqui. E Jó, ele relembra aos seus amigos, ou relembra aqui no caso especificamente ao Zofar, eles ali que tudo que eles viram, tudo que eles pensaram, tudo que eles colocam, tudo que eles vivenciam, na verdade, Jó também viu, ouviu e entendeu. E relembra mais uma vez que ele não é inferior a eles. Jó deixa muito claramente com eles que, na verdade, ele não quer se justificar com os seus amigos, ele quer se justificar perante o Senhor, diante do Senhor. Porque esses amigos, Jó começa a classificá-los de uma forma interessante, ou seja, adjetivá-los da forma como eles vêm se posicionando, eles vêm se apresentando diante de Jó. No versículo 4, Jó chama eles de inventores de mentiras. Jó também chama eles de médicos que valem nada, ou seja, eles são alguém que não curam e eles são pessoas que se propõem a falar mentiras. São víboras, na verdade, né? São filhos do próprio Satanás, como se diz assim, porque são propagadores de mentira. E Jó, nesse processo, deixa claro para eles que se eles ficassem calados, se eles ficassem em silêncio, se eles ficassem na sua paz, assim como eles ficaram durante 7 dias ali quando chegaram, ali eles teriam demonstrado muito mais sabedoria do que aquilo que eles estavam fazendo. Eles eram malvados. E Jó, então, convida eles, ou concita eles, a ficarem calados e a ouvir a defesa e os argumentos que eles apresentariam para o Senhor, que era o centro para quem Jó, de fato, queria apresentar as suas justificativas, ou queria apresentar e como vinha apresentando os seus questionamentos. Porque Jó diz para eles porque quando eles falavam, eles na verdade manifestavam perversidades e manifestavam mentiras, ou seja, eles queriam ser a boca de Deus, mas na verdade não eram boca de Deus. Porque eles não tinham como falar por Deus. O interessante também, que Jó lembra-os, isso são tudo posicionamentos que a gente vê durante a leitura do versículo, que eles queriam tomar a luta, a batalha, a contenda que era do próprio Deus. Afinal, era um filho de Deus que falava com o seu pai. E será se o seu pai, que era muito maior do que o próprio filho, precisaria de defensores? A gente vê, muitas vezes, nós como cristãos, querendo ser defensores da palavra do Senhor, não entendendo que a gente deve ser simplesmente defensor do Evangelho. E ser defensor do Evangelho é nada mais e nada menos do que você propagar o Evangelho, propagar a verdade, ministrar a vontade do Senhor, levar a voz do Senhor. Não é você comprar uma briga, não é você querer brigar de qualquer jeito pelas coisas de Deus, porque a luta é dele, as batalhas são dele. Nós somos sim, instrumentos desse fervor, instrumentos de levar, anunciar a palavra dele, para que mais pessoas, assim como nós que fomos resgatados, encontrados, vivificados, eles possam também se encontrar dessa forma, ou ter esse mesmo prazer de... Então Jó deixa muito claro que Deus não precisa deles para defender a eles. Mas se eles, aí a gente está dizendo agora, trazendo para o nosso contexto de evangelho, contexto do mundo cristão, se nós fôssemos sensatos, utilizássemos nossa força para anunciar o evangelho, espalhar as boas novas entre aqueles que ainda andam na escuridão, aí sim, teria algum sentido. Mas defender o Senhor, quem somos nós para ter poder para isso? Nós podemos sim testemunhar por esse Deus, testemunhar as maravilhas que esse Deus faz, ou seja, como fomos agraciados e como fomos beneficiados pelo poder, por esse amor e pela misericórdia deles. Jó, então, pede para que eles fiquem calados e simplesmente deixem, por exemplo, Jó falar. A gente observa isso como está lá no versículo 13, diz: calai-vos perante mim, deixai-me falar, e venha sobre mim o que vier. Jó não está com medo que vai dizer assim: ei, irmãos, parem, fiquem em silêncio, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que explicar não é para vocês. Delicie-se, preste atenção, eu sei falar com meu Pai, eu sei falar com meu Senhor. A inteligência que vocês têm, eu também tenho. Então, e eu tenho acesso direto a esse Deus. E Jó, então, usa o seu direito para que ele diga assim. E Jó deixa muito claro, conforme ele trouxe no nosso versículo de trabalho, que é o versículo 15. Deixa muito claro que, ainda que morra, mas sua esperança está no Senhor. Porque dele mesmo ele não tem mais esperança nenhuma. A única coisa que reside dentro dele é a incerteza do porquê
ele sofre tudo aquilo que a gente vem repetindo com bastante. Jó tem a certeza que é no Senhor que a sua salvação se encontra. Mas eles, os seus amigos ou qualquer outro, hipócritas, que não têm consciência disso, não poderiam se apresentar diante do Senhor. Jó tem consciência da sua posição diante do Senhor. Jó se coloca e quer a oportunidade e pede para que eles fiquem. Porque Jó no versículo 18 diz assim: eis que já tenho preparado a minha defesa e sei que serei achado justo. E eu, como cristão, também tenho me achado justo diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que eu já fui justificado por Ele. Mas é claro que eu preciso confessar os meus pecados, quando assim os meus pecados que eu não trabalho para praticá-los, mas que por alguma maneira as minhas imperfeições eu acabo deixando que aconteça, ou mesmo sem o controle sobre as coisas, acaba acontecendo. O que Jó está atrás é simplesmente de entender, de descansar. Porque Jó, como eu sempre venho dizendo, Jó não entende que o Senhor tem trabalhado na vida de Jó através daquelas situações, daquelas angústias, porque Jó é um testemunho perfeito. Jó é um testemunho perfeito. E lá no versículo 23, o grande sendo das angústias de Jó, ele se manifesta. Porque nesse falar direto com Deus, ele diz o seguinte: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Quem sabe se assim eu souber, eu descanso com mais paz. Jó não quer continuar sendo tratado como inimigo. Não quer continuar que o Senhor se encontre distante dele, que o rosto do Senhor não seja visto por Jó. Isso de uma forma filosófica falando. Jó quer a presença. E Jó fala isso e reconhecendo, ele se coloca: Senhor, por que tu perseguirás a folha que o vento leva? Jó é insignificante. Jó, ele reconhece que precisa do Senhor e precisa da misericórdia dele. Jó suplica. E Jó sempre se fazendo muito verdadeiro. E é muito interessante, né? Porque os amigos dele estão lá, mas ele está falando diretamente com o Senhor. Por mais que às vezes ele respondesse aos seus amigos, mas a sua essência era responder diretamente ao Senhor. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus possa te abençoar, possa cuidar da tua família, te proteger, e que no fim Deus te cuide, meu irmão.